Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Bom dia, quinta-feira, 19 de setembro, está no ar mais uma edição do programa Opinião Agora. Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/Opinião Agora. Lá você encontra os links para rever as entrevistas que já aconteceram aqui no programa e também é um espaço aberto para a sua participação. Acesse e confira. Veja agora quais são as principais notícias nos jornais da cidade. Jornal de Piracicaba. Bancários entram em greve hoje. As agências da região central de Piracicaba já estavam com cartazes nas portas ontem, avisando sobre a paralisação. No entanto, a procura pelos serviços ainda não havia aumentado. Vários clientes nem sabiam do movimento marcado para hoje. 75% dos carteiros trabalharam. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos de Campinas e região calculou que a adesão piracicabana à greve nacional da categoria é de 55% a 60%. Segundo a assessoria de imprensa dos Correios, 75% do efetivo piracicabano está trabalhando. Gazeta de Piracicaba, combate a dengue na cidade toda. Saúde avalia locais de alto risco e intensifica ações nestes bairros. Mapeamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde avaliou as regiões críticas com alto, moderado e baixo risco. A área com maior número de casos da doença neste ano é a Zona Leste, com 1.406 confirmações, do total de 2.801 casos registrados, sendo que 40 ainda aguardam resultados dos exames. Circuito de produtividade. Coplacana e Singenta realizam um evento que trata dos problemas e soluções para o cultivo. Com o objetivo de aproximar cada vez mais os cooperados, a Coplacana e a multinacional Singenta realizam hoje, dia 19 de setembro, um evento que reunirá mais de 500 cooperados, vindos de quase todas as filiais da Coplacana no estado. No total, serão montados 4 circuitos com grupos de 130 pessoas aproximadamente, que virão para conhecer toda a estrutura física da matriz. A Tribuna Piracicabana, Educação e Segurança são focos de inédita campanha de trânsito. Sinal aberto para a vida, parceria entre a Prefeitura Municipal e a Agência Ozônio Propaganda, foi lançada ontem à noite no Centro Cívico. Campanha acontece até 2017 e pedestre é alvo da primeira de 4 etapas da ação. Confira agora como fica o tempo e a temperatura para o dia de hoje. Quinta-feira de sol com algumas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura máxima chega aos 25 e a mínima aos 15 graus. E após o intervalo, eu converso com Milton Sérgio Bissoli, que foi procurador do município de Piracicaba e também diretor do PROCON e hoje é advogado. Hoje nós falaremos aqui sobre vários assuntos sobre o panorama nacional e também municipal. Fique com a gente, já após o intervalo. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso.
Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. De volta ao vivo com o programa Opinião Agora, e hoje comigo no estúdio, Milton Sérgio Bissoli, ele que é advogado, sócio fundador do escritório Bissoli e Tomicioli Advogados Associados, ex-procurador-geral do município de Piracicaba e ex-diretor do PROCON de Piracicaba. São aí 8 anos frente à Procuradoria-Geral e 6 anos frente ao PROCON, né, Bissoli? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Quais foram aí os desafios desse período na administração pública? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, um bom dia a todos. É um prazer voltar a esse programa. Eu já tive a oportunidade de algumas vezes participar, e agora com a tua presença, é muito bom estar de volta. Nós assumimos a Procuradoria-Geral, que nesse caso, no município se denomina Procuradoria-Geral, mas ele é uma secretaria, né? Ela tem as mesmas condições e extensões de uma secretaria, que foi juntamente com o prefeito Barjas, em 2005. E ali já deparamos inicialmente com diversos desafios, principalmente a questão dos precatórios, que naquela época estavam parados há mais de 25 anos, a questão do engenho central, a questão das Tavias, que era uma pavimentadora, que tinha levado inclusive uma ação de sequestro que estava acontecendo logo assim que nós assumimos, no dia 10 de janeiro, estávamos recebendo esse sequestro. Foi até assim, para nós, uma grande surpresa, né? Porque não se falou isso na transição. Então, logo que nós sentamos na cadeira, chamei o prefeito para a gente conversar. Ele olhou para mim e falou assim: Bissoli, nós precisamos reverter essa questão, porque senão nós vamos ter aqui uma passagem pela prefeitura. E aquele foi o grande desafio inicial. E nós fomos lutando, né, conseguimos reverter, pagamos. Aí, em seguida, veio a questão do engenho central, que hoje o engenho central é do povo de Piracicaba, é nosso. Isso foi também um trabalho árduo que nós fizemos juntamente com a Secretaria de Finanças para pagar esse precatório que também se arrastava há mais de 30 anos. Então foram diversos desafios. E assim, eu posso dizer, eu tenho uma satisfação, uma grata satisfação de ter participado de uma administração tão exitosa como foi do prefeito Barjas, que tirou Piracicaba daquele marasmo, tirou Piracicaba daquela estagnação, levou Piracicaba ao patamar que ela sempre esteve e merecia. O nosso empenho foi de colocar Piracicaba num patamar aí de 30 anos mais, que a gente pode ficar tranquilamente dizendo que graças a esse trabalho nós chegamos hoje onde nós estamos. A vinda da Hyundai, da CJ e diversos outros que conseguimos aí nesse período. O trabalho da Procuradoria é um trabalho muito administrativo e interno, mas que também é uma vitrine, né, Bissoli? Muda mesmo a realidade de uma cidade, as ações tomadas positivamente, vamos dizer assim, e um risco também na tomada de decisões, né? Com certeza, ele pode, né, até falando diretamente, ele pode acabar com a carreira de um advogado, porque você é marcado pelos seus atos, pelas suas ações.
E nesse caso, você realmente, como disse, é uma vitrine. Eu estou não só a cargo de uma secretaria, mas sim respondendo juridicamente pelo município. E nesse caso, o procurador-geral tem a função, inclusive, de processar até o próprio prefeito. Uhum. E quando você deixou a procuradoria, se sentiu satisfeito com o trabalho que foi realizado? Havia mais a fazer aí? Olha, eu posso dizer que aquela sensação do dever cumprido. Realmente, eu precisava também retomar a minha banca de advocacia, precisava retomar, né, os meus clientes, porque foi uma dedicação, foi uma abnegação durante todo esse período, onde eu praticamente dediquei a minha vida nesse sentido, porque foram 8 anos, mas 8 anos de trabalhos árduos, diários. Eu estava na prefeitura, estava no meu gabinete todo dia, no mínimo 16 a 18 horas. Nossa. E você também não foi só procurador-geral do município de Piracicaba, você estava me dizendo que também foi procurador-geral do município de Santa Bárbara do Oeste. Lá os desafios eram diferentes, maiores, menores? Os desafios são os mesmos. Acontece o seguinte, que conforme o tamanho da cidade, você aumenta, né, o tamanho também desse desafio e dos problemas, mas são recorrentes. Os problemas são os mesmos. Então, como eu já tinha essa experiência, né, tinha passado por isso também, nós fomos acrescentando mais um pouco aqui, né, no município de Piracicaba. Uhum. E frente ao PROCON, conta um pouco pra gente como é que foi isso tudo e qual que é o principal desafio frente ao PROCON. Bom, o PROCON também foi satisfatório porque o PROCON estava vinculado à Procuradoria-Geral, eu que fazia a nomeação do diretor nesse caso. E no início da administração nós tivemos um diretor que foi o Serginho Setem, que depois, como ele se candidatou a um cargo eletivo junto à Câmara de Vereadores, ele acabou deixando o PROCON e eu assumi concomitantemente com a Procuradoria-Geral. E acabei ficando até o final da administração, porque o prefeito Barjas começou a verificar que, como as tomadas de decisões eram imediatas e não precisava passar pelo procurador para depois chegar no prefeito, ele falou, não, continue, que eu acho que assim a coisa funcionou, então vamos em frente. Mas foi muito bom, foi muito bom. Tem uma equipe muito boa, uma equipe muito coesa também junto ao PROCON, deixamos ela estruturada. Criamos, inclusive, senhas para que o contribuinte não tenha problemas de espera em fila. Então, fomos fazendo de uma forma que hoje deve estar funcionando do mesmo jeito que deixamos. E até as pessoas antes pensavam, eu vou no PROCON, vai demorar tanto. Hoje em dia é muito mais prático, né? O serviço tem um atendimento muito mais rápido. Eu digo sempre que depois do Código de Defesa do Consumidor, que veio sedimentando, hoje já se passaram 21 anos, né, 22 anos, o PROCON também veio ganhando corpo, o PROCON também veio ganhando credibilidade. E posso dizer assim, todos os casos que nos eram levados, em torno de 67% a 70% eram resolvidos com um telefonema dado ao fornecedor, ao lojista. Isso muda demais a vida do consumidor e das pessoas que também hoje em dia têm cada vez menos tempo para tomar a frente, tentar resolver essas situações, acaba até deixando para lá, né, Bissoli? Com certeza, e de forma gratuita, né? Ele não paga nada por isso, tem essa vantagem de ir até o PROCON, ele não paga por isso, tem o serviço ou a prestação de serviço dele reconhecida e ainda, né, contudo, ele acaba tendo êxito porque com a respeitabilidade que o PROCON passa, o êxito é bem maior do que ele fosse reclamar sozinho. Bom, ainda sobre as problemáticas aí do município, a licitação do transporte público, né? Por que ainda não saiu? O que acontece, Bissoli? Bem, eu tenho propriedade para falar sobre o assunto porque essa licitação surgiu na nossa administração. E o que houve? Houve que a empresa que foi alijada, ela foi retirada do certame licitatório, ele recorreu ao Tribunal de Justiça através do mandado de segurança, do qual obteve êxito, aliás, em primeira instância, e o município foi obrigado a recorrer ao Tribunal de Justiça.
e nesse ínterim, para que não sofresse qualquer sorte de prejuízos futuros em virtude de uma decisão tomada naquele momento de continuidade, porque haveria a possibilidade de continuar com a empresa que foi retirada desse certame, o município optou por suspender até o julgamento pelo Tribunal de Justiça e obtemos êxito. Foi reformada a sentença, do qual essa empresa que estava recorrendo, ela perdeu a ação e está tentando um novo recurso ao Superior Tribunal de Justiça, mas esse recurso não tem efeito suspensivo, ele não suspende a possibilidade da continuidade da licitação, e foi o que aconteceu agora no governo do professor Gabriel. Eles deram prosseguimento e está agora em fase de análise da pasta que é comercial e também tecnicamente para que possa declarar o vencedor. Eu acredito que em breve deva ter anunciado o vencedor desse certame. E todo o andamento desse processo dessa forma que você coloca prejudicou a vida da população? Isso poderia ter sido mais ágil e facilitaria de alguma forma a vida de quem usa o transporte público? Olha, eu acredito que não. Pelo seguinte, é óbvio que nessa nova licitação as exigências para os prestadores são maiores, né? Ônibus novos que tenham pelo menos aí um período de vida menor do que muitos estão dando, mas o próprio prestador hoje, o concessionário que se encontra hoje, ele veio também ampliando a frota, ele veio melhorando a frota, criou-se o sistema Elevar, que para pessoas com deficiência ou que tenham aí limitação, né, de locomoção, então foi se implementando. Então eu não vejo assim prejuízo pelo tempo que se esperou para o julgamento. Aliás, eu reputo que foi necessário, porque se assim não fosse, poderia hoje estar retomando um processo que já tinha terminado, mas se iniciaria novamente. E você acredita que essa onda que nós tivemos aí este mês, que o ônibus queimado na nossa cidade pode interferir no interesse de empresas em oferecer o serviço na cidade? Não, porque a licitação já se procedeu, ela já foi feita. Então, a empresa que se for a ganhadora, com toda a certeza, ela já está preparada para assumir os serviços e com qualidade que o povo merece. Um outro assunto que também é de âmbito municipal é a questão da PL com as assinaturas para redução dos subsídios dos vereadores. Esse assunto, um movimento aí liderado pelo Reaja Piracicaba, também tem trazido muitas notícias para as capas dos jornais. E eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais por que isso tem sido considerado inconstitucional e quais que são os direitos, enfim, da população fazer esse movimento original, enfim, idealizado pelo Reaja. Bem, a minha opinião é o seguinte: todo movimento ordeiro, pacífico, é legítimo. Eu não vejo nenhum problema nessa ordem. Porém, com relação especificamente a esse projeto de lei de iniciativa popular que se pretendeu, ele já nasceu morto, ele nasce morto pela própria concepção. Ou seja, um projeto dessa envergadura, ela tem exclusividade da Câmara Municipal em propositura. Ele não pode, não tem a possibilidade, mesmo com essa enormidade de assinaturas para efeito de cumprir o que diz a Constituição na questão de um projeto de iniciativa popular, esse nasceu morto, ele é inconstitucional por vício de iniciativa. Então ele fere frontalmente a Constituição Federal. O artigo 29, inciso 6º, diz claramente, é de iniciativa da Câmara de Vereadores. E também aí vem a lei orgânica municipal e o regimento interno, que diz que quem tem que legislar sobre isso é a Câmara de Vereadores, e sempre na legislatura anterior. Então, esses vereadores que hoje estão recebendo subsídios,
Aqueles que foram reeleitos, obviamente, participaram, mas muitos nem participaram da elaboração do projeto do aumento do subsídio, e que é legal. Por quê? Porque ele está de acordo com o que preconiza a Constituição Federal, no limite estabelecido, e pela Constituição Estadual também, que é o limite que você estabelece com os salários ou os subsídios dos deputados estaduais. Então, não tinha razão de ser, ele não poderia chegar onde ele chegou se esperando que aquele projeto de iniciativa popular pudesse fluir, porque ele já estava, naquela concepção, ele já estava natimorto, ele estava eivado de vício de iniciativa, ou seja, inconstitucional. E o que me causou assim uma certa estranheza é que no meio também do Reaja, do grupo Reaja, lá, pelo que a gente percebeu pela veiculação na mídia, tem 2 ex-vereadores que conhecem muito bem o trâmite da casa. Então, esse projeto não poderia chegar. O que eu vejo foi aí uma forma de marcar o ponto, o território, no sentido de mostrar para os vereadores que 25 mil pessoas assinaram dizendo que o subsídio é superior àquilo que a população espera, mas não existe ilegalidade no projeto. Ibson, olha, já que a gente está falando sobre movimentos populares, eu sempre pergunto aqui para os entrevistados a opinião com relação aos movimentos que aconteceram aí este ano, na verdade, que foram vários, começou em São Paulo e assim se espalhou pelo Brasil todo. Isso deve mudar a forma de administração, enfim, tem aí a questão do mensalão que a gente vai falar no segundo bloco, que tudo isso vindo à tona. Isso deve mudar a forma de administração, na sua opinião? Já mudou, na minha opinião já mudou. Eu acho que, eu penso, não achismo, eu penso que já houve mudança a partir do momento que o povo, é ele que elege os seus representantes, foi às ruas mostrar a sua indignação com a PEC, com diversas questões com relação ao aumento da tarifa de ônibus. Isso já mudou. O administrador, a partir de agora, ele precisa realmente repensar essa questão. Agora, o que eu não admito e não vou admitir nunca é a forma de se fazer esses manifestos que estão sendo feitos de bandalheira. Isso não pode ser admitido. O movimento pacífico é bem-vindo, bandalheira tem que ser coibida. Essa é a minha opinião. Outra questão que também aqui na cidade tem se projetado, enfim, na imprensa, é a ação de algumas pessoas em redes sociais, falando de vereadores, enfim. Isso pode realmente gerar algum processo, ser visto como um crime? Claro que pode, claro. Não é porque você está numa rede social, eu participo também de rede social, estou sempre dando minhas opiniões. Você tem que realmente sopesar, você tem que balizar aquilo que você fala. Por quê? Porque pela própria rede social você não pode cometer crimes. Você não pode cometer crimes, você não pode caluniar, difamar, injuriar, sem realmente pensar que aquilo, porque é uma rede social, não vai ser levado à justiça para que ela realmente tenha a sua posição. Lógico que pode ser processado, como já estão sendo processados alguns que eu já tenho conhecimento. Há aí uma linha muito tênue entre liberdade de expressão e ofensa, vamos dizer assim, não é? Eu acho que são diferentes. Liberdade de expressão é aquilo que você democraticamente você tem o direito de falar, de opinar, mas você não tem o direito de ofender, de caluniar e de difamar. Tá bom. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e depois nós vamos falar aí do panorama nacional, para as pessoas que estão em casa entenderem o que está acontecendo por aí. Muito obrigada por enquanto e já já nós voltamos. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba.
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. De volta ao vivo com o programa Opinião Agora. Bissoli, nós falamos aqui nas notícias dos jornais do início da greve dos bancários aqui no município, né, de Piracicaba e acredito também na região. Aproveitando aí a sua permanência no PROCON, como que isso pode prejudicar a vida do correntista, enfim, das empresas que diariamente precisam aí dos serviços bancários? Existe uma maneira de se proteger aí para que não pagar multas, juros, essas coisas? Muito bom, muito bom. Vai me dar oportunidade, inclusive, né? Isso está acontecendo realmente agora, por isso opinião agora, a gente vai dar opinião neste momento. O que eu sempre disse, né, como representante fui do PROCON, o consumidor, né, o correntista, que tem contas vencendo, inclusive, e que a possibilidade de pagamento só era feito através de banco e não tenha possibilidade de pagar através de caixas eletrônicos, tem que entrar em contato com o credor. Não pode achar que pela greve ele também não pode sofrer depois a cobrança de juros e demais encargos que possam ser oriundos daquele não pagamento. Então, procure telefonar a maioria tem o serviço de atendimento ao consumidor, o SAC. Procure mandar e-mails, aquele que tem facilidade nesse acesso. Busquem saber se existe a possibilidade de pagamento através de internet banking, né, que também é uma forma hoje de se pagar, através de código fornecido pelo próprio credor. Mas não pense que porque está em greve você não vai deixar de pagar as dívidas que estão ocorrendo neste momento. Uhum. O mesmo vale tanto para correntistas quanto empresas, né? Mesma vale para todos, vale para todos, consumidores em geral. Uhum. Dúvidas também a pessoa pode procurar o PROCON, né? Sim, deve procurar o PROCON, que está estabelecido lá no prédio da prefeitura, né? Fica no térreo 2, a mudança que nós fizemos para facilitar, inclusive, a vida das pessoas que tinham dificuldade com os elevadores. Procura o pessoal lá que vocês vão ter um atendimento sempre de primeira qualidade. Bacana. Bissoli, e vamos falar então sobre mensalão, né? Essa notícia que vem tomando a frente aí de todas as mídias
virtuais, enfim, toda a imprensa falando sobre isso. O Supremo dá nova chance de julgamento aí para mais de 10 condenados do mensalão. Como é que você vê isso? É inconstitucional também ou não? Bom, para se falar de mensalão, a gente teria que, né, adentrar aí profundamente na questão do como surgiu o mensalão, que agora, né, ninguém pode falar assim, o mensalão não existiu. Não, o mensalão existiu e foi criminoso, tá? A questão estabelecida nessa polêmica toda, levantada nos embargos infringentes, não significa que não há condenação. Eles estão condenados. O que eles vão ter? Novamente um julgamento. Esses 9. Por quê? Porque pelo voto que desempatou do ministro Celso Mello, ficou claro que somente para aqueles que tiveram 4 votos favoráveis, né, nesse sentido, são 9. Os demais já estão condenados e o Supremo vai aplicar a penalidade, inclusive agora já vai declarar isso a partir de agora, e eles vão já começar a cumprir as penas. Então, esses novos terão julgamento com relação à lavagem de dinheiro e a questão de quadrilha ou bando. Aliás, também atual, quadrilha ou bando, eu não sou penalista, portanto, né, eu sou um conhecedor geral do direito penal. Até ontem valeu a nomenclatura quadrilha ou bando. A partir de hoje, está claro, a mudança passa a ser associação criminosa. Por quê? Qual é a mudança maior que houve? Quadrilha se diria 4, por isso quadrilha. Nesse caso, associação criminosa, houve vamos dizer assim, um rigorismo maior. A partir de 3 ou mais se qualifica como associação criminosa, e aí tem as penalidades, porque anteriormente precisava 4, 3 não dava quadrilha. Então isso também é importante a gente enfatizar essa mudança. Mas é isso, e também não significa que nesse novo julgamento esses mensaleiros terão a redução da pena. Eles terão um novo julgamento. Esse novo julgamento vai ser analisado todas as provas que houveram. O que vai acontecer? Isso vai demandar um tempo maior, porque agora, até publicar os embargos infringentes, o acórdão desses embargos infringentes, isso eu tenho, assim, no mínimo que demorará mais um ano para ter um novo julgamento. Mas vai ocorrer um novo julgamento que vai rever se aquele julgamento que condenou, ele está realmente dentro do rigor da lei, ou vai ser dado aí através de novas provas nesse sentido, vai ser dado uma nova decisão. Isso que vai acontecer. E, Bissoli, mais uma vez, queria a sua opinião a respeito disso, porque durante aí os movimentos populares que nós tivemos aí no Brasil, e também em decorrência de tudo isso que vem acontecendo, inclusive o mensalão, o governo Dilma está sendo abalado, na verdade. O que você pensa sobre isso? Eu penso que, com relação a isso, ficou claro. As pesquisas mostraram a queda, né, da presidente nesse sentido, em virtude dessas questões. Hoje não tem mais o que esconder, hoje não tem mais o que se falar com relação a isso, porque o mensalão foi o maior crime cometido numa administração pública. E isso, né, a mídia escancarou. E com isso, obviamente, por serem aí os pares, né, partidários do governo da presidente, ela teve essa queda na opinião pública que vai refletir, na minha opinião, nas eleições. Na sua opinião também, o início do projeto pré-sal e deixar de lado também a discussão sobre etanol, um combustível sustentável, que foi feito um incentivo nesse sentido pelo governo federal, e hoje a gente vê que isso tem um pé no freio. Isso também pode levar a administração da Dilma também para uma decadência?
Com certeza, porque nós estamos verificando que o governo atual, federal, está indo na contramão da história. Buscou-se tanto, falou-se tanto em sustentabilidade, em redução da camada do ozônio, efeito estufa, com relação a isso, e se investiu massivamente na questão do etanol. Piracicaba faz parte de um polo alcooleiro, e nós participamos, estamos ainda, Piracicaba nesse sentido, participando de todos os encontros mundiais sobre o etanol, e nós vemos que hoje praticamente não se fala mais nisso, só se fala no pré-sal, e estamos também percebendo que não se investe mais nessa questão, porque já não está se vendo o retorno que se esperava. E ninguém vai investir se não tiver realmente um retorno. Então, isso que eu vejo, estamos indo na contramão da história. Falou-se tanto na questão da energia verde e hoje a gente vê o contrário acontecendo. E dessa forma também, aquela visão que o mundo começou a ter do Brasil com relação ao pioneirismo do etanol também fica abalada, não fica? Com certeza, isso tá morrendo aos poucos. Bom, redução da maioridade penal. Não poderia deixar de pedir aí a sua opinião a respeito disso. 14, 16, 18, mantém como está? O que é que você acha disso? Olha, é realmente polêmico, né? Porque hoje a gente percebe que os menores infratores, né, na sua maioria, estão nesta casa dos 14, né, aos 17, obviamente, porque senão ele já passa a maioridade quando completar 18 anos. Mas o que eu penso, essa é a minha opinião de Milton Sérgio Bissoli, eu penso que não adianta reduzir a maioridade penal nesse caso. Por quê? Porque se a gente baixa para 14 anos, e aí os crimes de 13, de 12, como que serão avaliados? Então, a proposta que eu acho que vai ainda ser vencedora é de que o menor que praticar o crime, ele seja também, vamos dizer, condenado em razão do crime cometido, não porque ele tem 14, porque ele tem 15, porque ele tem 17 anos. Então, aí sim, eu acho que pode ainda minorar essa questão da delinquência que hoje assola o país e está realmente preocupante. Como que você vê hoje as possibilidades de recuperação do jovem infrator nesse sistema que a gente tem, Fundação Casa, por exemplo? Olha, eu tive a oportunidade de participar, né, durante a administração municipal, da instalação da Fundação Casa. Eu acho que se avançou muito, eu penso que se avançou muito, porque aquele velho modelo que era a FEBEM, aquilo demonstrou claramente que não funcionava, Então, houve avanços, mas eu penso que ainda você não vê a recuperação desse menor que entra para cumprir lá uma pena estabelecida, para que ele possa cumprir e dar aí vamos dizer assim, uma recuperação a esse menor, esse delinquente. Eu não vejo ainda essa recuperação de quem entra numa instituição dessa natureza. Penso que tem que mudar o sistema. Uma questão que eu acho que vale a pena também conhecer a sua opinião é porque com a mudança da maioridade penal para 14, 16 anos, não são só os direitos, são os direitos e deveres, na verdade, vamos lá, não são só os deveres, mas os direitos também, né? Isso que a população precisa entender, né, Bissoli? Com certeza, com certeza. Hoje o menor com 16 anos, ele pode eleger o representante máximo do país. Então, aí se diz, então o 16 anos ele já responderia também pelos crimes cometidos, né? É aquela velha história. O Estatuto da Criança e do Adolescente,
ele tem no seu bojo, ele traz lá implícito de como esse menor, como esse adolescente vai cumprir a penalidade. Então, teria que se alterar, inclusive, essa questão do próprio ECA, para depois se falar numa redução da maioridade. De uma forma geral, você vê a nossa Constituição falha? Não, de forma alguma. Eu penso que ela avançou e muito após 88. A Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, realmente, porque diversos dispositivos dela vieram para melhorar a vida das pessoas. E por isso que existem as emendas constitucionais, para que regulamentem aquilo que com o passar dos anos ela ficou ultrapassada. Então, eu penso que a Constituição do Brasil, a de 1988, é realmente a Constituição Cidadã, é aquela que trouxe avanços a bem da população. Bissoli, para a gente caminhando aí para o final do nosso programa, eu gostaria de entender aí, você esteve à frente de cargos públicos durante bastante tempo. Há aí a previsão de retomada para a administração pública? Ah, meu Deus, essa é uma pergunta que eu ainda, logicamente, eu nunca digo nunca. Até porque eu tive o prazer, né, e a honra de trabalhar com o prefeito Barjas Negre. E eu posso dizer que a Deus pertence. Eu vou aguardar, vou esperar um momento exato de responder se eu ainda retorno ou não à administração pública. Hoje eu estou voltando, voltei à minha banca de advocacia, graças ao bom Deus, a gente está indo muito bem, então eu também não posso abandonar meus clientes, eu preciso realmente pensar muito bem futuramente o que fazer. Mas que tem uma vontade, tem, né? Porque você gosta demais de falar sobre isso. Eu acho que sim, eu acho que isso está arraigado, eu gosto muito, eu percebo, que servir é muito bom, então foi isso que eu fiz, até porque meu segundo nome é Sérgio, e Sérgio vem realmente de servir, então eu sempre, durante esses 8 anos, aliás 12 anos de administração pública, eu servi ao munícipe, eu servi ao contribuinte. Muito bom. Gostaria de agradecer pela sua participação aqui no nosso programa, desejar uma boa tarde, sucesso no seu trabalho e quem sabe não estará de volta aqui frente a algum cargo na administração pública. E eu que agradeço a oportunidade e sempre que vocês me chamarem, com certeza estarei aqui. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. E o programa Opinião Agora fica por aqui. Para você uma excelente tarde e a gente se vê novamente amanhã, ao vivo. Até lá. Tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.